pessoas, imposto de importação e compras online. A lenga-lenga foi longa. Uma autoridade vinha e dizia uma coisa. A seguir, outra autoridade desdizia. O assunto do imposto de importação e compras online perdura com os vacilos e contradições do governo Lula, que em 100 dias não mostrou projetos consistentes, mas se esmerou na retórica revanchista e na cruzada em prol da elevação da carga tributária. E agora meteu-se de vez na enrascada do 8 de janeiro. Desde a portaria do Ministério da Fazenda, número 156 de 1999, a Receita Federal isenta do imposto de importação as encomendas postais internacionais entre pessoas físicas até o limite de $50. Por exemplo, se você recebe um presente de um amigo na Austrália, dentro daquele limite, o bem não será taxado. As lojas de bugigangas online preferidas das blogueirinhas da lacrosfera, como Shein, AliExpress, Shopee e Wish, para alavancarem vendas, fazem o seguinte: dividem a encomenda do cliente em embalagens diferentes, com valores individuais dentro do limite de isenção. Assim, no lugar de enviar um pedido de, por exemplo, $140 num único pacote e, portanto, numa única nota fiscal, essas lojas optam por 4 embalagens diferentes, digamos, 3 no valor de $40 cada uma e uma de $20, totalizando $140. E então usam essas brechas para venderem a mercadoria a partir de pessoas físicas. Essa burla à fiscalização, ela é ajudada pela carência de mão de obra da Receita Federal para analisar todas as encomendas e apurar a possível prática de evasão fiscal. A fiscalização aduaneira, ela é feita por amostragem e o resultado é que grande parte das mercadorias chegam ao consumidor sem problema algum, porque não passaram pelo crivo da alfândega. Na verdade, o debate sobre a imposição de maior rigidez nas compras internacionais começou no governo Bolsonaro, mas por causa da eleição, a ideia foi abortada, surgindo agora diante da necessidade de arrancar dinheiro do bolso do contribuinte a qualquer custo e, principalmente, compor com o empresariado do varejo que, na época da eleição, fez o L. O crescimento das vendas virtuais no Brasil é espelhado pelo volume de pessoas usuárias que no primeiro semestre de 2022 atingiu a casa de 49,8 milhões, gerando negócios de cerca de 118 bilhões de reais. É de olho neste mercado que o governo coloca pressão para o cumprimento estrito da norma aduaneira e assim pretende reforçar a fiscalização na ponta. Nesse momento, o setor carece de pessoal e incentivo à carreira, vista como desvalorizada pela defasagem de vencimentos em relação aos fiscos estaduais e municipais, e que trava uma batalha pela regulamentação do chamado bônus de eficiência, implementado em 2017 e carente de atualização da base de cálculo. Sem o implemento dessas medidas, na verdade, fica difícil para o governo levar avante o projeto de fiscalização rigorosa das compras online. Em tese,
todos os pacotes chegados ao país deveriam ser analisados e devidamente taxados para permitir a transparência das relações entre as firmas nacionais e estrangeiras, sobretudo em termos de concorrência. Acontece que o processo de verificação da nota fiscal e do produto na embalagem para seguir à risca a fiscalização exigiria uma concentração bem maior da fiscalização alfandegária, algo difícil neste momento de carência de pessoal especializado. De acordo com a norma tributária, não existe nenhuma isenção para compras internacionais, já que os $50 de que fala a portaria 156 são referentes às remessas feitas de uma pessoa física para outra, sem fins comerciais. As compras feitas no varejo de uma e-commerce ou marketplace submetem-se à tarifa de 60% de imposto de importação, dentro do chamado regime de tributação simplificada, o RTS, regime que permite a entrada de bens de valor FOB até $3.000. Do ponto de vista legislativo, existe o projeto de lei 2339 de 2022, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, que prevê a incidência tributária sobre todas as transações do comércio exterior, feitas pela internet, mesmo as que custem menos de $50. Segundo o projeto, o fato gerador do imposto de importação é o instante da venda da mercadoria, sendo o seu recolhimento feito pela pessoa física ou empresa que comercializar o produto até a data da sua entrada no território nacional. Portanto, a possibilidade de isenção pelo PL 2339 não se aplica a itens comercializados por pessoas físicas ou jurídicas através de meio eletrônico, ainda que o destinatário seja pessoa física, quando se tratar de remessa postal internacional. Do ponto de vista do Poder Executivo, foi decidida a questão pelo que foi chamado pelo governo de Digital Tax, imposto que já existe, mas que será recolhido na fonte antes do envio da mercadoria. A isenção entre pessoas físicas dentro do limite de $50 permanece. Na prática, porém, tudo que você trouxer sendo da Shein ou da AliExpress, sofrerá a taxação de 60% sobre o valor de custo da mercadoria mais frete, porque será tido como operação a partir de uma pessoa jurídica, já que as empresas asiáticas de e-commerce aderiram a um plano de conformidade com a pasta da Fazenda, no sentido de se esforçarem a normalizar as relações com o governo. Portanto, no geral, tudo será tributado. Uma capinha de celular pagará o imposto na hora da compra. O batonzinho do AliExpress, idem, porque será considerada a operação como feita por uma pessoa jurídica. E aí não tem isenção alguma pela lei. Na verdade, são as grandes empresas do varejo recebendo do governo uma troca por terem feito L. Ou seja, elas não querem que você importe nada, mas sim compre sempre delas, com a margem de lucro que vier à cabeça. Entendeu a trolha? A finalidade da posição do governo foi de ajudar os empresários brasileiros das grandes redes de varejo, que perdem feio para as empresas do marketplace, mas perdem feio mesmo. Afinal, é o pai dos pobres ajudando a quem precisa. Foi essa a prova encontrada para lascar os infelizes que fazem as suas comprinhas na Shopee
e depois as revendem para reforçar o orçamento mensal. Neste tempo de vacas magras, ainda houve o desplante de sair com a ideia de que pela nova sistemática não haveria o repasse do imposto ao preço final do produto. Bom, isso só se for na terra de Nárnia, porque na atividade econômica a precificação coloca os custos de produção, comercialização e, evidentemente, a margem de lucro. Como esse cálculo depende da discricionariedade do vendedor, obviamente a carga tributária é repassada ao comprador. É óbvio que qualquer empresa transfere os seus custos com o objetivo de preservar a margem de lucro. É da essência microeconômica. No fundo, os empresários estão saltitando de contentes, felizes da vida, com o reconhecimento do esforço que fizeram para fazerem brilhar uma estrela e crescerem a esperança na alegria de se abraçar. Quanta felicidade! Este foi o Soletrando Direito de hoje. Inscreva-se no canal, não custa nada e dá uma força para a sua manutenção. Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo com os seus amigos nas redes sociais. Obrigado pela audiência. Tchau!